Blonde é um filme pequenininho, perto de Marilyn Monroe, Norma Jean e da maravilhosa Ana de Armas. Ana de Armas, você é grande demais para esse filme, grande demais. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para a crítica, com spoiler de Blonde. Simbora! Only exists on the screen. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, caso mais algum diretor narcisista, egocêntrico e pretensioso decida estragar mais algum ícone ou alguma história sobre o feminino, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não um canal no YouTube, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler, se bem que é um romance, né? Mas enfim, contém spoiler. Editor, coloca a cara do Zé Ruela aí. Andrew Dominik. Sim, Andrew Dominik. Esse é o responsável por essa bodega de filme que é Blonde. É bonito? É bonito. É vistoso? Talvez. Tem lá um ar de cinemão, coisa de prêmio e etc. Sim, mas isso diz muito mais sobre o diretor e a sua ânsia narcísica e egóica do que propriamente da delicadeza, da gentileza que é preciso para tratar de uma história tão doída, tão feminina, e aqui o diretor perde totalmente a mão numa viagem, sei lá, dele, como eu disse lá no início, uma ego trip machista e sexista que, apesar de supor tratar ou falar contra abusos da indústria de Hollywood, do público, etc., sobretudo da indústria hollywoodiana, com relação a Marilyn e a Norma Jean, obviamente, ele, para fazer isso, né, para fazer essa denúncia sobre abusos, Andrew Dominik baseia todo o seu filme no choque, baseia todo o seu filme no abuso, no trauma, no expor desses traumas e desses abusos. Então, pô, o que você tá querendo fazer, irmão? O que você tá querendo fazer, cara? Qual é a tua? Enfim, desculpa, tem que começar falando isso porque realmente é uma contradição em si. E eu vou dar exemplos, vamos discutir melhor isso. Blonde é baseado no livro homônimo, né, de Joyce Carol Oates. Editor, coloca a carinha dela aqui. O livro que, pelo que eu vi, não li o livro, então vou analisar só a obra cinematográfica. Tem muito mais gentileza, delicadeza e profundidade, até por ser escrito muito provavelmente por uma mulher, não muito provavelmente por uma mulher, mas assim, ter o olhar feminino sobre a Norma Jean, sobre a Marilyn, etc. Tem um olhar mais cuidadoso, pelo que eu vi, daqueles que já leram o livro, e tem também, de alguma forma, menos saltos temporais e até mais respeito mesmo com a persona, com a pessoa. E o filme decide fazer algo monotônico, né? Batendo na mesma tecla da persona, da personagem da Norma Jean, por exemplo, né? Não mostra outras facetas que não a faceta do trauma, que não a ideia de você ter uma mulher que busca por esse pai que nunca chegou, fica batendo numa tecla de abuso, de violência, de vitimismo. Vitimismo não, mas de violência da vítima, né? E não desenvolve muito, para além disso, a persona, o indivíduo Norma Jean e o ícone que foi Marilyn Monroe fica sendo abusado, estuprado, violentado, não só como um retrato da vida dela. Aliás, cabe ressaltar mais uma vez, é um romance, não é uma biografia, é um romance, não uma biografia, reforçando. Se você quiser biografia, procure outros textos, outras obras e tal, mas enfim, então o diretor, ele faz isso de alguma maneira, como eu disse, reforçando esses traumas, esses abusos. É como se, sabe, pensa numa necrópsia, é como se tivesse ali o cadáver da Marilyn, o cadáver da Norma Jean, e eu senti assim, sabe, que houve uma profanação dentro dessa ideia, dessa história aqui, sabe? Parece que ela foi futucada, mexida, cavucada, no sentido mais estranho possível, numa pretensão de falar contra abusos, mas que aqui não se concretiza. Isso é uma grande lástima. O que eu quero dizer com isso tudo é que, assim, é muito difícil o homem ter lugar de fala para tratar do feminino. É bem verdade que você tem filmes ótimos, dirigidos e roteirizados por homens que tem uma boa história, como foi no caso de Spencer, né? Como foi o caso da Kennedy. Editor, coloca o nome aqui do diretor que fez os dois filmes aqui. Ele vai muito bem, né, nesse trato com o feminino, nessa viagem nos traumas, na psique dessa personagem, sobretudo no caso mais recente de Spencer e tal. Mas assim, lugar de fala, né, meus queridos, minhas queridas? Era importante ter uma roteirista mulher, era importante ter uma diretora ou uma assistente de direção mulher, para ter mais elegância, mais sutileza e menos um ímpeto invasivo, sabe? O filme é invasivo
invasivo como um homem que avança, penetra, rasga e observa a vida da outra, no caso aqui a Norma Jean / Marilyn, de uma maneira intrusiva, sabe? Que por vezes parece elegante, parece sutil e é muito mais pela atuação gigantesca e maravilhosa da Ana de Armas do que propriamente pelo roteiro, do que propriamente pela direção. É verdade que Norma Jean, ela era uma pessoa que era estudiosa, que foi abusada sim, sobretudo nos seus lares adotivos, né? Que ela começou a ser adotada muito recentemente, depois que sua mãe, com problemas psiquiátricos, fica afastada, né? É internada e tudo mais. Ela passa por vários lares com abusos desses pais, com ciúme dessas mães, e aí casa aos 16 anos. Ela é uma sobrevivente, cara. Norma Jean é uma sobrevivente de Hollywood, assim como a Marilyn, que por fim sucumbe a esse turbilhão de pressões, de desejos, de vontades, de traumas. Mas, pô, reduzir ela a uma busca freudiana por um pai que nunca veio e a ideia do sugar daddy, a ideia dela ser sempre vítima, sempre levada, é como se ela fosse passageira ou espectadora da sua própria história. É um turbilhão de acontecimentos e ela vai sendo levada por isso o tempo inteiro. E aí aqui eu vou focar num aspecto importante pra mim, que é a questão do aborto tratado no filme. É algo notório, algo comum, né? Aborto na indústria de Hollywood. Assim, a Marilyn / Norma passou por vários abortos ao longo da vida, espontâneos e não espontâneos, mas o assunto aqui é tratado de um jeito muito conservador, de um jeito muito... é conservador mesmo a palavra, sabe? É anti-aborto, me parece, o discurso aqui, sabe? Coloca a ideia de culpa nela. Tem um momento ali que o feto ali tá com, sei lá, menos de, 14 semanas, 16 semanas, se bem que por esse negócio de semana eu fico sempre confuso. Mas o feto tá pequeno, a barriga dela tá pequena ali, e aí o diretor faz o quê? Já bota um feto com, 6 meses mais ou menos, 5 meses, pra poder criar esse dramalhão com o feto, sabe? Essa ideia de que ela vai matar alguém que já tem rosto, já tem mãozinha e tudo mais. É falso! É uma ideia falsa. Até nos momentos de aborto, o diretor é tão intrusivo, tão invasivo, tão pouco delicado, tão grosseiro, que ele coloca a câmera dentro da genitália, dentro da vagina da Norma Jean, pra poder a gente ter uma noção do que tá acontecendo. Mano, o que é isso? Enfim, tem várias cenas que mostram qual é a visão até desrespeitosa e esquisita do diretor. Ela é dualística para aqueles menos atentos, sabe? Ela é dualística em que sentido? Dele falar contra os abusos e tal, e ao mesmo tempo se utilizar do abuso para fazer o seu filme, para fazer a sua obra. Só para os menos atentos, que é um cinemão de arte, preto e branco, 4x3, 16x9, etc. Vamos falar desse aspecto rapidinho. Em termos de fotografia, em termos técnicos, o filme até tem certo brilho em alguns momentos, mas é uma bagunça narcísica e egóica. Uma hora a tela tá cheia, outra hora tem as faixas superiores, outra hora diminui para 4x3, aí fica colorido, aí fica preto e branco. Com qual propósito narrativo? Ó, diretor grande e maravilhoso. Nenhum, a não ser uma questão onanista, a não ser uma questão de exibicionismo do próprio diretor para si mesmo, porque não tem propósito narrativo nenhum. Sei lá, poderia ser o preto e branco para usar nos momentos mais de Marilyn, onde é um alter ego, mais sofredor eventualmente, e mais colorido em outros momentos de vida da Norma Jean e tal. Não, os casamentos vão passando de um lado para o outro, você não tem muita noção de tempo, a montagem também é igualmente uma bagunça. É bem verdade que o tempo do filme, 2 horas e 50, não é tão sentido assim. Eu achei até, você vai sendo levado nesse loop de traumas, repetições e abusos de um jeito que não cansa tanto assim. E o que é o final? O que é aquele final? O que aconteceu ali? Qual é a ideia dele? Ele tá defendendo o quê? Ele tá defendendo uma loucura, uma viagem lisérgica, uma colagem, uma montagem que é tipo onírica, que é tipo de sonhos, por isso nada tem muita conexão. Aquele final, então, é uma doideira, uma bagunça de teorias conspiratórias com que o diretor acha que pode ter acontecido, e o filme, inclusive, como o diretor, não sabe parar, não sabe acabar. O final do filme deveria ser aquela cena ali, onde você tem a Marilyn morta e você tem um fade de uma outra imagem dela viva, sorrindo pra nós. Era pra acabar ali e eventualmente não ter toda aquela, sei lá, aquela doideira ali que junta várias teorias de aborto, de FBI e tal e tudo mais. Ficou ruim, ficou confuso. O que é aquela trama lá do filho do Chaplin Jr., fazendo uma tortura psicológica com a sua amiga, com a sua amante até o final da vida?
Que é isso? De onde veio isso? Que plot é esse? Bom, e aqui para fechar um pouquinho, mínimo de justiçamento. Marilyn era uma mulher maravilhosa, dedicada, estudiosa, que não ia a festas e a bailes tanto quanto se imagina para poder estudar literatura, para poder estudar dramaturgia. Era uma mulher que tinha uma biblioteca com mais de 400 livros, amava literatura, como o livro, ou melhor, como o filme pincela em alguns momentos, mas não faz justiça a isso. Marilyn não admite qualquer teste de sofá e é algo que inicia o filme. Enfim, é um filme que poderia ser qualquer outro personagem, poderia ser qualquer outra aspirante à estrela de Hollywood lá nos Estados Unidos. E para fechar essa minha crítica, quase que esse meu desabafo aqui, eu queria tratar da cena que representa, duas cenas que representam muito essa dualidade, né? A cena em que o primeiro esposo dela, o jogador de beisebol, né, que é assim que fica no livro, o jogador de beisebol, Joe DiMaggio, chega e joga as fotos por cima dela. Por que ela tá nua lendo o livro? Escolha do diretor, né? De explorar o corpo, eventualmente, da atriz. É porque ela tá vulnerável e tal, mas não tem porquê. Outra cena é a cena fatídica que muitos criticam, que me incomodou um pouco, que é a cena lá do oral no Kennedy, né? E aí eu fiquei numa visão dualística, né? Porque por que fazer a cena daquele jeito, apesar de ser um recurso interessante, né? De você não ver nada, e ela tá lá mecanicamente fazendo sexo oral naquele cara nojento, e ela pensando em outras coisas, mas... Enfim, fiquei na dúvida. Coloca nos comentários, você, mulher, o que você achou dessa cena. E umas metáforas visuais bem simplistas, né? O foguete, o jato, o gozo. Coisa de aluno de cinema, sei lá, do terceiro período, quarto período. Enfim, mas eu gosto ao mesmo tempo dessa cena de mostrar o poder, de mostrar o Kennedy como um cuzão, sabe assim? Então a cena pra mim tem essa dualidade, ele é um cuzão, ele é um estuprador. Eu acho isso corajoso de alguma parte, né, de alguma medida, assim, por parte do diretor. Então é um filme que fica ali tentando se equilibrar e deixa a gente meio confuso. E assim, um mérito do filme é que não tem como você passar incólume, não tem como você não sentir nada no filme, apesar de ser sempre uma batida e a Norma Jean / Marilyn ficar unidimensional o tempo inteiro. E como eu disse, Marilyn e Ana de Armas são grandes demais para esse diretorzinho e para esse filminho aqui. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Blonde é nota 4,5. E é 4,5 por conta da Ana de Armas, senão seria 1,5 e 2. É preciso registrar isso aqui. Beleza, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.